COSEMES está em outra sala, que nós estamos tendo reunião no mesmo momento do Conselho Estadual de Saúde. Está comigo aqui também o Robson, Carol e Fabrício, da assessoria de comunicação da Secretaria. A superintendente Carmen, que também participa destas reuniões, está conduzindo a reunião do Conselho. Conosco estão aqui também do COIS a Maria Cristina Willemann, que vai fazer a apresentação, o doutor Douglas Martins, do Ministério Público Estadual, e o Flávio, aqui da Defesa Civil, do UNIETA, um Núcleo de Estudos Estratégicos, que está também descendo aqui para a sala. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, saudando a todos, a todas as colegas, prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias, dizendo que a Secretaria de Estado trabalhou uma ferramenta que será apresentada com detalhes aos senhores, para nós fazermos uma avaliação do risco regional por região de saúde no que diz respeito ao Covid, levando em consideração vários fatores que a Maria Cristina vai detalhar. O objetivo é que esta ferramenta permita olhar a região e a tomada de decisão local ter por base esta ferramenta. Ela não está sendo colocada de forma impositiva, mas como uma ferramenta a ser trabalhada pelos municípios. Uma vez tomada a decisão a respeito de reabertura de determinadas atividades econômicas ou de restrição, isso passe por uma deliberação da CIR de cada região e seja encaminhado, então, para o COIS para a homologação. Nós temos que ter tudo documentado, porque também somos fiscalizados, cobrados pela sociedade, por Ministério Público, por imprensa, sobre a rastreabilidade das nossas decisões. Essa ferramenta possibilita olhar a região e tem por base, uma das bases é uma ferramenta que o grupo do NIETA trabalha, que é a questão da territorialidade e a hierarquização das cidades. A gente considera, por esta tese, né, que as regiões têm capitais regionais, né, ou cidades que lideram por agregarem os serviços, a economia, um polo de referência. E, a partir disso, também se visualiza a propagação do vírus, do Covid-19, a partir desse polo, por ter uma concentração maior de pessoas, de atividades econômicas, de pessoas que se deslocam com os municípios mais próximos. Por isso que esta ferramenta é importante para a tomada de decisão de questões como transporte, por exemplo, né, que afetam a todos os municípios, ou serviços, atividades que têm mais aglomeração de pessoas que vão afetar. Então, eu faço aqui uma introdução rápida, passo para a Maria Cristina Willemann, ela vai abrir também com o vídeo do secretário de Estado, André, ele também não está podendo acompanhar presencialmente todas as reuniões, e a partir de então apresentamos a matriz. Após a apresentação a gente abre para as perguntas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem colocar. Então passo para a Maria Cristina Willemann. Perdão, você quer falar alguma coisa em nome da FECAM? Pode tirar o nosso som. Obrigada, Raquel, pela introdução. Bem-vindo a todos. Sou Maria Cristina Willemann, sou epidemiologista que compõe o grupo do COIS. E vou começar logo a apresentação para a gente ter um pouco mais de tempo para o debate ao final. E antes de começar, vou passar o vídeo que o secretário de Saúde, o Dr. André Mota, fez para nos recepcionar. Vou compartilhar aqui a minha tela. E essa vai ficar como sendo a apresentação. Em dia 1º de junho, o Estado publicou um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia Covid-19 a partir de agora. Até então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios e hospitais que estão dentro dessa rede de assistência de urgência. Nós conseguimos com isso um achatamento da curva e também tivemos tempo para estruturar serviços de saúde para esse melhor enfrentamento. Nesse período todo, a doença ela se disseminou de forma diferente no Estado.
algumas cidades e regiões mais acometidas do que outras. Então, é de fundamental importância que, a partir de agora, essas ações administrativas, de gestão de processos, sejam compartilhadas, porque é um momento mais complexo e o Estado entende, assim como os municípios também, que esse é o momento que nós precisamos compartilhar decisões. Há semanas o Estado vem trabalhando em ferramentas com robustez científica, matemática, estatística, para que se possa definir a área de risco mais grave ou menos grave no Estado. Isso está sendo agora discutido já há alguns dias com todos, com a FECAM, com o COSEMES, Ministério Público e outros, para que se consiga entender o processo e se tenha também uma garantia, uma robustez maior na tomada de decisão. E essa semana é uma semana que está sendo reservada para isso. Esse diálogo, essa construção em parceria é fundamental, porque o momento assim o exige. Eu espero que todos tenhamos uma boa semana de trabalho, tenho certeza que no final deste processo sairemos mais forte e reafirmo a necessidade de olharmos para as regiões de forma diferenciada, tomando atitudes que podem eventualmente trazer uma liberdade um pouco maior de ações da sociedade, mas em alguns casos, e talvez seja a grande maioria nesse momento, a gente precisa restringir algumas questões. O Estado permanece nessa discussão, o Estado é partícipe dessas decisões. Nós continuaremos criando normas técnicas, orientando, fazendo a regulação, estruturando serviços. E a partir de então, a partir dessa semana que vem, nós começamos a fazer essa gestão compartilhada da crise, que eu tenho certeza que vai trazer sucesso ao nosso Estado. Boa sorte a todos. Bom, agradecendo a fala do doutor André, eu já vou começar com a apresentação, só retomando algumas datas que bem ele já mencionou. Bom, nós começamos a gestão da pandemia no estado de Santa Catarina com o decreto 509, de 17 de março, que suspendia as atividades em todo o território catarinense. E a partir de 11 de abril, algumas medidas de convívio seguro com o vírus começaram a ser tomadas. E desde o dia 1º de junho, então, nós estamos nesse novo momento com um processo de regionalização das medidas, com a ideia de compartilhamento da gestão com as prefeituras, considerando as regiões como áreas semelhantes. Considerar a regionalização, considerar as áreas semelhantes, ela tem muito a ver com a dinâmica regional do nosso estado. Nosso estado tem uma relação muito íntima, os municípios dos entornos têm uma relação muito íntima de fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, fluxo de trabalho. E a ideia dessa regionalização é classificar as regiões por níveis de risco. Essa classificação por níveis de risco, ela tem o objetivo de ser bastante simples e ela é uma ferramenta para avaliar o cenário atual, como é que está atualmente cada uma das regiões, com a finalidade de organizar os processos de trabalho para a semana seguinte, que o cenário da pandemia ele é bastante dinâmico e organizar com uma semana de antecedência, na verdade, já é bastante. Então, essa ferramenta... Cristina, me desculpa interromper, mas é que deu uma travada no teu vídeo. Se você puder começar do início da fala desse slide, por favor. Tá. Voltamos? Então, a justificativa para a regionalização, ela está muito relacionada à dinâmica regional do Estado, que tem cidades polo e cidades do entorno que têm relações de proximidade, de fluxos de pessoas bastante intensas. Essa regionalização ela é operacionalizada da forma de classificar por nível de risco cada uma das suas regiões. E a ideia é que ela seja de bastante simples interpretação e que ela possa avaliar o cenário atual no que diz respeito a controle da pandemia no intuito de promover a organização dos serviços da cidade para a próxima semana, para as próximas semanas, para os próximos dias. Essa ferramenta, então, ela vai ser bastante útil para a organização local e para a tomada de decisão, principalmente quando há necessidade de aplicar maior restrição do que está estabelecida atualmente.
Então, a gente vai poder olhar muito bem do nível estadual os riscos das regiões. Regionalmente, a gente vai ser útil para a tomada de decisão no que diz respeito à uniformidade das ações dos municípios e também uma orientação para as atividades econômicas que ali se estabelecem em cada uma das regiões. Ela consegue também essa ferramenta, por conta da organização dos indicadores que estão sendo considerados, apontar qual seria a prioridade da atuação na área de saúde naquele local. Essa justificativa toda, ela vem a partir do indício, do entendimento de que a propagação do Covid no estado de Santa Catarina, ele tem essa relação bastante íntima com a hierarquia urbana, já identificada nas relações econômicas anteriormente. Então, falando um pouquinho de como é que essa ferramenta vai estar disponível. Essa nova parte, essa nova fase de organização da pandemia, vão estar operacionalizadas no site do coronavírus. O site ainda não está público, né? Nós estamos trabalhando nele essa semana, mas ele vai ser uma aba dentro do site que vai ter três ou quatro subitens. O primeiro se chama Gestão da Saúde e que traz avaliação de risco potencial, que é essa ferramenta que nós estamos falando. Essa avaliação, ela é uma avaliação em saúde multidimensional, ou seja, ela é composta de 4 dimensões. A primeira dimensão nós chamamos de dimensão de isolamento social, que mede a atividade dos casos e o potencial de espalhamento do Covid numa região. A segunda dimensão é a dimensão que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento de casos, e mede a quantidade de casos e a capacidade de captação dos casos pela vigilância epidemiológica na região. A terceira dimensão se chama reorganização dos fluxos assistenciais, que é a medida que poderia ser tomada a partir dessas medidas, e ela mede a sobrecarga nos serviços de saúde que os casos de Covid estão causando. E a última dimensão, que nós chamamos de ampliação de leitos, ela mede a gravidade dos casos de Covid na região, levando em consideração óbitos e uso de UTIs. A matriz, então, é composta a partir dessas 4 dimensões por 8 indicadores, que medem atividade, dispersão, sensibilidade da vigilância, incidência, ocupação de leitos clínicos, velocidade do avanço, ocupação de UTI e letalidade. E cada um desses indicadores tem uma medida adotada a partir de uma fonte de dados de nível estadual e um parâmetro que nós consideramos como sendo moderado, alto, grave e gravíssimo, porque nenhum deles se chama baixo, porque nós estamos numa condição que o novo normal já é moderado, né? E cada uma das dimensões, ela é fruto da combinação de pelo menos 2 indicadores e cada uma também tem um parâmetro pré-estabelecido. Esses parâmetros, então, esses 4 parâmetros, eles, quando colocados quando as dimensões são colocadas dentro dos parâmetros, cada um deles vai ganhar um valor de 1, 2, 3 ou 4, considerado o nível moderado 1, o alto 2, o grave 3 e o gravíssimo 4. E a média dessas dimensões é que dá o indicador sintético que aponta o risco potencial da região e ele sim que vai colorir o mapa, ele sim que vai dar a cor do mapa, apontar o risco potencial em cada uma das regiões. Esse é um mapa fruto da avaliação aplicada ontem, com dados de ontem, e que aponta a Grande Florianópolis como o risco potencial grave. Olhando mais detalhadamente, essa tabela, que não é bonita, mas essa tabela mostra qual é o valor que cada uma das dimensões tomou na análise de dados, e dá para se notar que a primeira dimensão, isolamento social, que mede a atividade de casos e o potencial de espalhamento de casos nas regiões, é o de maior importância na região da Grande Florianópolis nesse momento. Então, a Grande Florianópolis ela tem um risco potencial de 2,25, ela está considerado grave, mas ela está num nível mais baixo de grave, né? Porque a gradação vai de 2 até 3. Então, tem o potencial de se aprimorar o isolamento social e conseguir conter o avanço do número de casos aqui na região,
a tendência é que a classificação seja diminuída, ou seja, passe a ter um risco mais baixo aqui na região da Grande Florianópolis. Então, melhorar a classificação da região está diretamente ligada a melhorar os indicadores da região. Para a primeira dimensão, que combina atividade e dispersão, os indicadores acompanham a curva de crescimento de casos na região e, por isso, melhorar esse indicador está intimamente relacionado em conter o avanço da doença na região. A segunda dimensão, investigação, testagem e isolamento, ela é fruto da relação entre a incidência e a sensibilidade da vigilância. Então, aumentar a sensibilidade da vigilância e diminuir a incidência, ou diminuir a quantidade de casos ativos na região, é o que impacta nessa dimensão e é isso que faria essa dimensão ter menor importância no cálculo do indicador do número final, do risco final. Na terceira dimensão, que a gente chama de reorganização dos fluxos assistenciais, ela é composta pela combinação de ocupação de leitos clínicos e a velocidade do avanço, que é medida com o número de casos que nós temos hoje, comparando com o número de casos que nós tínhamos há 7 dias. Considerando que a história natural da doença ela é exponencial e ela tende a aumentar rapidamente, nós podemos conter ou diminuir essa dimensão quando nós temos uma contenção da transmissão, diminuindo a velocidade de transmissão e tendendo no intuito de achatar a curva, e também novas formas de testagem, de triagem e de atenção aos casos positivos que não ocupem os leitos clínicos também são uma boa estratégia. Na última dimensão, que nós chamamos de ampliação de leitos, nós medimos a ocupação de leitos clínicos e a letalidade. Nesse caso, é importante identificar por que quando essa dimensão está elevada, é importante identificar por que nós temos uma alta ocupação de leitos de UTI, por exemplo. Pode ser porque tem uma baixa quantidade de UTI disponível, ou pode ser que nós tenhamos risco e por isso eles precisam de maior atenção em nível de UTI, e entender esse perfil é uma questão bastante local. Então, é preciso se aprofundar um pouco mais para entender a razão dessa dimensão estar pesando tanto na classificação da região. A classificação, então, ela vai de moderado, alto, grave e gravíssimo, e ela é acompanhada de uma série de medidas de orientações que são dadas à sociedade em geral, ao setor privado de estabelecimentos que se localizam nessas regiões a partir desse risco, para a gestão pública e para a gestão da saúde. E essas medidas, elas têm são algumas gerais, como, por exemplo, o uso de máscara e disponibilização de álcool 70% para higienização, elas são gerais para todos os níveis, dado que o moderado é nosso novo normal, enquanto houver a pandemia, e elas vão sendo cada vez mais restritivas no que diz respeito às questões relacionadas ao isolamento social, mas mais amplas no que diz respeito às ações de saúde que devem ser tomadas. Essa matriz, então, como é que nós interpretamos e usamos essa matriz? Então, o cálculo do risco potencial é realizado para a região de saúde. Isso quer dizer que os municípios e estabelecimentos que estão localizados naquela região devem considerar a classificação da região para tomar as suas ações, para organizarem as suas ações. No entanto, é preciso entender com mais profundidade qual é o risco, quais são os indicadores, qual é o perfil dos municípios em especial, porque os municípios entre si, dentro da região, eles também podem ter perfis diferentes. Nunca esquecendo que os municípios maiores, eles têm uma responsabilidade no que diz respeito à organização social daquela região. Então, é preciso que as decisões sejam tomadas em conjunto, justamente para que
tenham efetividade, considerando que se um município fecha o comércio e o do lado não fecha, a tendência natural das pessoas é que elas vão até a cidade ao lado para fazer as suas compras, e isso torna inefetiva qualquer uma das ações. Todos os dados utilizados, eles serão disponibilizados, todos os dados utilizados na matriz, eles serão disponibilizados para serem utilizados e adequados e reinventados para cada um dos municípios, mas a ideia desse programa de gestão é fornecer também outras ferramentas de análise que vão ao nível local, que vão ao nível municipal. E é isso que eu vou apresentar daqui a pouquinho, algumas ferramentas que nós vamos disponibilizar. Algumas limitações e possibilidades de aperfeiçoamento. Inicialmente, a avaliação ela é um retrato do dia da avaliação. Então, ontem foi realizada uma avaliação, essa é um retrato da informação oficial captada pelo nível estadual ontem. Isso quer dizer que qualquer atualização do sistema, se um município ficou com acumulou coisas para digitar, por exemplo, na sexta-feira, por conta do seu fluxo de trabalho, seu processo de trabalho interno. A informação que vai ser utilizada no dia da avaliação será a informação que foi transmitida e que está em nível estadual naquele dia. Então, é necessário saber e estar ciente de que alguma divergência entre o dado estadual e o dado local sempre há. Sempre há em qualquer sistema de vigilância epidemiológica e também continua existindo no que diz respeito à informação da Covid. Então, algum atraso de informação sempre existe por conta da própria lógica e também há problemas com os próprios sistemas de informação que são nacionais, que estou falando aqui do ESUS-VE, do CIVEP, do gerenciamento do ambiente laboratorial, que são sistemas nacionais que nós adotamos e em alguns momentos eles apresentam alguns problemas. Então, isso é algo que pode ocorrer. No entanto, é preciso deixar claro que quando algo desse nível acontece, normalmente esses problemas são comuns a todas as regiões do estado. Isso não impossibilita a avaliação, porque a avaliação ela tem justamente a possibilidade de comparar as regiões. Então, tudo que acontece uniformemente no estado não invalida a comparação. O que modifica a comparação é quando a ação de uma região, a atitude de uma região, ela é diferente da outra. Isso se aplica também a outros problemas que são gerais da vigilância do coronavírus, como, por exemplo, a dificuldade de classificar os casos por critério clínico epidemiológico. Todas as regiões têm esse problema, todas as regiões têm dificuldade de classificar. No que diz respeito à identificação de assintomáticos, todo mundo tem dificuldade de identificar os assintomáticos. Então, esses problemas comuns, eles não interferem na classificação das regiões, porque ela é fruto de uma comparação entre elas. O indicador sintético que dá cor, que diz qual é o risco potencial das regiões, ele é fruto, então, de notas dadas para as 4 dimensões que são vindas de 8 indicadores. Então, é uma combinação de 8 indicadores. Isso é interessante porque diminui o peso que um ou outro erro possa ter em um ou outro indicador. Então, cada indicador responde por 1/8 daquela nota final. Melhorar a nota final também está relacionado a intervir em vários indicadores, tanto quanto um sozinho não tem um peso muito grande, atuar em um só também não é suficiente para modificar a classificação. A ideia é que nós façamos a reavaliação semanal e a cada reavaliação nós temos a possibilidade de melhorar, qualificar, melhorar a fonte de informação, ser cada vez mais fidedigno à realidade, considerando que fontes de informações melhores vão aparecendo, novos indicadores vão aparecendo, ou novas características da pandemia vão aparecendo que podem ser e devem ser incorporadas nessa combinação, nessa matriz. Bom, no nosso site, além desse item gestão da saúde, nós teremos outro item chamado dinâmica de propagação, que mostra
claramente para as regiões qual é a dinâmica que o estado de Santa Catarina tem de forma regional e como é que se comportou a transmissão do vírus, do coronavírus, no nosso estado desde o dia 28 de fevereiro, que foi quando nós registramos os nossos primeiros casos. Vejam que a importância regional ela é bastante clara. As cidades, a capital regional A, que é Florianópolis, ela tem uma relação com todas as regiões do estado, e as capitais regionais B, elas têm uma relação mais regional, mas as cidades maiores, as cidades em nível mais alto na hierarquia, ou seja, aquelas que concentram o fluxo de pessoas, elas são fundamentais no que diz respeito à transmissão do coronavírus. Então, fica bem claro que é necessário agir regionalmente para conter o avanço da pandemia, não só no que diz respeito à transmissão, mas considerando também que as estruturas hospitalares, estruturas de atenção secundária e terciária, elas também têm essa característica regional. Então, esse vai ser uma plataforma que vai estar disponível para que os municípios e regiões possam ver e identificar o seu risco a partir dessas relações. Uma outra plataforma que estará disponível chama Plataforma Multiscalar Territorial, e ela é uma plataforma interativa com os dados de coronavírus. A gente tem alguma série de dados já disponível para observação, para que os municípios e as regiões possam tomar por base a informação. No entanto, essa que será disponível ela é customizável, e cada uma das regiões, cada um dos municípios vai poder se ver em comparação com outros municípios, outras regiões e até outros países. Isso aqui é uma foto do site, mas ao final eu vou navegar um pouquinho nele para ver como é que funciona. E outra série de ferramentas que estarão disponíveis para apoiar a gestão local são aquilo que nós chamamos de recomendações sanitárias, que são específicas para eventos, para atividades específicas. Nesse momento, o gestor vai ter que considerar o risco e o benefício para permitir ou suspender certas atividades no seu território, isso em consonância com as regiões, mas é importante que eles também tenham uma diretriz para orientar com que essas atividades se adequem e também orientar a fiscalização. Então, nós teremos algumas que já estão disponíveis, são de bastante fácil interpretação, tanto para as atividades econômicas como para a própria população que vai usá-las, que vai acessar essas atividades. Nós já temos para zoológico, para parques, praças e locais de entretenimento, futebol e eventos drive-in, e com o passar do tempo, dentro da capacidade que a vigilância sanitária consegue ter, ela vai ir aumentando o número de recomendações para os eventos específicos, e isso vai ser um bom orientador para as gestões locais. Como é que vai ser operacionalizada essa matriz? Quero ratificar que toda a matriz de risco e as orientações, elas são de caráter orientativo. No entanto, serão utilizadas também pelo nível estadual, também pelas outras instâncias que têm poder fiscalizatório. Então, a Comissão Intergestora Regional, como instância deliberativa nesse nível, ela fica responsável por agregar a informação, por entender a formação e a informação de risco sanitário e apoiar os gestores locais na tomada de decisão, na organização do isolamento social e na organização dos serviços de saúde. Ela vai ser a ponte e agregadora dessas informações que vêm de nível estadual, das diretrizes também, das notas que venham a surgir, e será também o balizador e o estandarte da importância das ações conjuntas entre os municípios para que elas sejam efetivas. A partir da deliberação da Comissão Intergestora Regional, no que diz respeito à tomada de ação, no fluxo de organização será homologado pelo COIS qual será a conduta da região para a contenção do coronavírus. Só para lembrar e deixar bem claro, a ideia é que nós atualizemos toda quarta-feira a avaliação de risco
E por isso é importante que essas comissões intergestoras regionais já se pré-organizem, já se organizem, sendo a quarta-feira um momento de discussão dessa avaliação de risco e de como é que estão os serviços de saúde na região e como é que estão orientados as gestões municipais para se organizarem para o futuro. Bom, encerrando a apresentação, vou só navegar um pouquinho nas plataformas que estarão disponíveis aqui para todos os municípios. Só um segundo. Eu acho que vocês não estão mais vendo a minha tela, né? Estamos vendo ainda a tua tela. Agora eu estou colocando no site. Vocês estão vendo o site? Não. Não ainda? Tem que fechar a tela. Agora Sim. Sim. Esse é o site ainda não está publicado, né? Mas, de qualquer jeito, até o final da semana, nós pretendemos passar para que a ideia é que no dia 8, segunda-feira que vem, esse site se torne público, e até então nós estaremos validando, a partir de cada uma das nossas conversas, aperfeiçoando toda a informação que está aqui contida, incluindo o que seja necessário, tirando aquilo que não seja necessário. Então, essa página de apoio à gestão, ela tem 4 grandes partes. A primeira é a parte que fala diretamente da matriz, chama Gestão da Saúde. Aqui, as regiões poderão se ver, né, ver a sua classificação, e ao clicar na sua região, vão conseguir ver qual é o peso dos indicadores no cálculo daquela região. Então, a Grande Florianópolis, essa é a curva de casos, e o isolamento social, a primeira dimensão, é aquela que tem mais importância nesse cálculo. Aqui vão ficar a história, né, da aplicação, isso aqui é qual era a classificação na semana passada, a classificação nessa semana. Então, Florianópolis, Grande Florianópolis, como está laranjinha, o que vem abaixo é uma série de orientações e medidas a serem tomadas para a sociedade que vive numa região grave, para o setor privado, que é considerada grave, né? Para a gestão pública e para a gestão da saúde, em atenção básica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e os hospitais. Essa é a cara do site com a matriz de risco. A outra página é a dinâmica de propagação, que vai trazer atualizada a dinâmica de propagação do estado, das regiões, que deve ser considerada na tomada de decisão. Então, ela também é atualizada semanalmente, e semanalmente ela vai estar disponível atualizada. A próxima plataforma é a plataforma interativa, que tem os dados disponíveis para cada uma das regiões e para cada um dos municípios. Então, os municípios aqui, eles conseguem se ver em separado, né? Não só pela região, como é na outra plataforma. Então, aqui conseguimos ver os casos confirmados, óbitos, recuperados. Como é que está a distribuição de novos casos na região, a quantidade de municípios, qual é a sua incidência. E aqui embaixo, a planilha que pode ser feito o download, e o município a região pode trabalhar nessas informações conforme queira. Nesse outro momento aqui, em perfil de confirmados, nós conseguimos ver, além do mapa, outras informações, como por sexo, comparar as regiões de saúde. Então, por exemplo, comparar a Grande Florianópolis com o Grande Oeste, nós podemos fazer essa comparação, ou só pintar essa comparação, por exemplo, né? Só mostrar essa comparação no mapa. E aqui tem informações sobre os casos, também sintomas, uma informação relacionada à pessoa. E nessa análise de território, é possível ver uma comparação das regiões, né? Como é que está o comportamento dos casos em cada uma das regiões, e também fazer análises multivariadas e alguns rankings.
E eu acho que eu esqueci o mais legal de todos, que é aqui na incidência, que é escolher quais municípios a gente vai comparar. Desculpa. Nós podemos fazer uma combinação de municípios para compará-los conforme seja necessário, conforme seja adequado. Por algum motivo não está aparecendo aqui, mas... Flávio, você que está online, me ajude. Ah, está aqui, desculpa. Fala, Flávio. Isso aí. Do lado esquerdo dos estados, do lado direito dos municípios. Aqui está comparando Rio de Janeiro com Santa Catarina, mas a gente pode adicionar outro estado na comparação. Por exemplo, nós colocamos o Acre, nós podemos ver Santa Catarina em comparação a outro estado. E o mesmo para os municípios, aqui está comparando Florianópolis com Joinville, mas nós podemos comparar Florianópolis com São José, por exemplo, e ver qual é o comportamento de São José comparando a Florianópolis. E o mesmo com as taxas de incidência. Então, vai ficar bastante interativo, vocês vão conseguir ter acesso a mais informação que não só aquela estática que já está disponível como informação vinda do Boa Vista. Esse é um conjunto de ferramentas, então, que está sendo disponibilizado. Encerrando aqui, eu passo a palavra para o pessoal que está lá na Defesa Civil. E também a gente abre para perguntas. A Cris vai coordenar de lá, tá? Certo. Só antes de passar para as perguntas, eu queria dizer para vocês que bem no finalzinho da apresentação, onde a gente apresenta ali diretrizes com a capinha bonitinha, lúdica, nós estamos colocando todas as portarias também nesse formato, que facilita bastante a consulta, obviamente fazendo menção à portaria já emitida. Outras não terão portaria, vão ficar a título de orientação, sugestão para a região, para o município que queira ali se basear. Mas é um conjunto de ferramentas que nós fomos construindo ao longo do tempo. Nós estamos entrando a março, abril, maio, 4º mês já da pandemia, e ao início da pandemia nós nos deparamos, e creio que todos os estados foi assim, com sistemas que não conversavam entre si, principalmente os sistemas federais, que são aqueles que recebem as notificações, e nenhum sistema estadual também, né? Então, ao mesmo tempo em que tínhamos que pensar medidas de contenção, de organização da rede de assistência, tínhamos que pensar em ferramentas para que nós pudéssemos visualizar a situação e oferecer essas ferramentas aos municípios. Sabemos que muitos municípios também foram buscar suas soluções, mas a matriz Boa Vista, ela é um BI que capta as informações dos sistemas SUS, RE, CIVEP GRIP e outros sistemas que temos, do sistema de mortalidade, do GAL, que é o sistema do Laboratório Central, capta resultados também do setor privado para subir a plataforma. Então, quando nós temos um número de positivos testados, nós estamos considerando também a rede privada. Ou seja, nesse momento nós conseguimos chegar a esta ferramenta. O objetivo, então, das reuniões é apresentá-los e ouvi-los, né? Eu quero também deixar aqui um comentário que fiz pela manhã, que a tomada de decisão de liberar determinadas atividades econômicas, atividades que vão gerar aglomeração, mais pessoas circulando, ou de restringir, elas devem levar em consideração o risco regional colocado. É muito difícil uma decisão individualizada de um município para algumas coisas em que tem uma relação direta, por exemplo, o transporte coletivo urbano, né? Aqui na Grande Florianópolis, uma decisão de Florianópolis impacta em Biguaçu, Palhoça, São José e vice-versa, Santa Amaro, né? Porque nós temos uma região, basicamente, que não tem mais divisão entre si, né? Entre os municípios, tudo se complementa. As decisões nós orientamos para que se leve em conta o risco, mas também o benefício da decisão tomada, né? O que é que vai pesar mais, né? Mesmo uma decisão tendo em conta os riscos apresentados, analisados naquela semana,
ela realmente terá um benefício à população ou estaremos aumentando o risco de transmissão? Então, a gente está oferecendo elementos para esta decisão, para esta análise. Dito isso, a gente coloca agora à disposição para as perguntas. Quem é da Africans está coordenando? O Cristiane vai coordenar para nós. Ok. Boa tarde, o Matheus Andrade de Florianópolis. Eu só posso fazer uma abordagem antes, bem rapidinho, por favor? É possível? Sinara, coordenadora da CIR da Grande Florianópolis. Pode, Sinara. É porque assim, ó, a Terezinha, ela tá na reunião, tá? Tá acontecendo uma manifestação do Sim de Saúde aqui na frente da prefeitura e a prefeita tá me chamando para poder explicar o que é esse movimento. Tem imprensa, então eu vou ter que sair da reunião, mas a Terezinha vai ficar representando, tá? Eu vou lá explicar para ela qual é o problema. É alguma coisa que aconteceu aí que o Estado deu para uma categoria e não deu para outra, e aí eles estão chamando os nossos profissionais aqui também, então tá uma confusão. Então eu vou lá auxiliar a prefeita, mas aí a Terezinha que está aí na reunião, ela pode representar e depois ela fala no grupo daí do nosso de coordenação, tá bom? Mas de antemão eu concordo, a gente deve sim testar a ferramenta, porque se o Estado coloca à disposição, nós temos que testar para depois dizer se realmente é efetivo ou não, tá bom? Obrigada, tá? Desculpa ter que sair para resolver essa situação, tá? Obrigada, senhora. Obrigada. Matheus. Boa tarde, pessoal. Eu sou Matheus, estou como gerente de inteligência e informação da Secretaria de Saúde de Florianópolis. Eu tenho vários questionamentos que eu fui acumulando enquanto Maria Cristina foi falando, então eu estou reanotando ou qualquer coisa eu vou repetindo. Mas vamos lá. A primeira coisa, eu acho que foi antes da fala da Maria Cristina, falou que a ferramenta pressupõe que a capital macro-regional é o polo transmissor. Não é, né? Tá bom, obrigado, Maria. Já vi tua resposta aí, tá bom. A outra coisa, antes das falas da Maria Cristina, é que o André, o secretário André, diz que nós achatamos a curva. É fato isso? Nós temos uma análise estatística suficiente para dizer que a gente já está na descendente? Não, né? Beleza. Agora vamos para algumas questões diretas sobre a ferramenta. Tá? Está se falando em uma semana, o que eu entendi é uma semana entre pontos de análise, né? Porque nós tivemos uma sequência, nós tivemos um fechamento precoce das atividades pelo Estado, isso vai entrar para os livros da nossa história de saúde pública como uma medida acertada, de acordo com a melhor evidência no momento, né? Mas a gente começou a abrir em rápida sequência as coisas. A gente abriu um setor, 3 dias depois tinha uma abertura nova, daí na sexta-feira à noite tinha outra abertura nova e tudo mais. E o Estado, eu não vi, eu vejo só que a ferramenta ela vai ser publicada semanalmente, mas seria interessante ter uma recomendação de tempo mínimo entre ações de abertura, porque a gente sabe que o impacto na curva de transmissibilidade, o impacto entre uma medida de distanciamento social e enxergar isso em dados, sei lá, para um vírus que tem um tempo de incubação de 6 dias, mais ou menos, você vai pensar numa semana no mínimo, né? Entre uma medida e outra, 2 semanas idealmente. Então fica a sugestão aí. Nós temos 2 dimensões de sobrecarga de sistema, uma dimensão de primeira resposta, que é a dimensão que vocês chamam de vigilância, mas não é só vigilância, né? É a atenção primária, toda a primeira resposta. Uma dimensão de desfecho, né? De resposta tardia, distal, que é as vagas hospitalares. Nós temos uma dimensão de viremia e uma dimensão de distanciamento social. É isso, né? A gente está colocando a carga do sistema com peso dobrado. Não acho errado, só acho que vale a pena a gente ter isso bem claro. Eu dei uma olhada lá, e eu posso estar errado, tá certo? Mas eu dei uma olhada lá que na dimensão de viremia tem uma questão de calcular o R, o coeficiente de transmissibilidade, RT. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão agrupando por data dos primeiros sintomas ou data da notificação? Data da notificação é um complicador, porque
você tem diminuição de fim de semana e tudo mais. Quando a gente está estudando esses dados aqui, a gente está trabalhando até com média móvel para sofrer um pouco menos com isso. E a data dos primeiros sintomas seria o melhor, porque você não teria esse impacto dos serviços, mas a gente teria que adiar em pelo menos uma semana fazer essa análise. A gente teria que sempre analisar uma semana para trás, porque pelo menos na nossa análise de prontuário aqui, a gente tem uma mediana de 4 dias entre a data do primeiro sintoma e a notificação. Então, eu acho que essa é uma discussão que seria interessante ter e analisar dados de vida real antes da gente bater martelo nesse indicador. Segunda coisa, uma coisa que me desesperou ali, Maria Cristina, espero que você me convença do contrário, tá? É que a gente está usando média de quatro indicadores para fazer esse índice, né? O problema é que pelo menos 2 indicadores deles são codependentes, que é a viremia e a capacidade de detecção. Então, se eu tiver uma capacidade de detecção diminuída, eu necessariamente, pelo menos uma semana depois, eu vou ter uma viremia diminuída e por aí vai. Então, seria interessante olhar isso e dar uma ensaiada com dados históricos para ver se um indicador não está correndo atrás do outro, tá? E daí eu pergunto novamente, eu anotei aqui, qual é o agrupamento para casos confirmados, porque eu vejo essa fragilidade em data de notificação, porque você fala assim, os municípios têm que levar em conta o seu processo de trabalho, porque se ele digitar tudo num dia só, você vai ter um pico. Beleza, eu concordo plenamente. O problema é que é meio confuso você trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, você está trabalhando com dados macro-regionais. Porque se Florianópolis resolver, por alguma razão, deixar de digitar os dados numa semana ou qualquer coisa assim, quem vai sofrer é São José, Biguaçu e Palhoça, com uma medida inadequada. Então, eu acho que isso é importante a gente alinhar muito bem. Tá? A outra coisa, é preciso tomar as decisões em conjunto. Tá? Até agora, a gente trabalhou buscando discutir decisões, mas a gente sabe que, como é que eu vou falar isso? Os municípios têm tomado decisões baseado em sapatos que apertam de maneira diferente, vamos chamar assim. Tá? O Estado ele vai ajudar a mediar para facilitar essa negociação de decisões conjuntas entre os municípios. Eu acho que é importante. O Estado ele tem uma força que não é normativa, a gente trabalha numa federação, mas pelo menos uma legitimidade de diálogo que seria importante para a gente. Né? E a última coisa que eu queria perguntar vocês estão falando em série histórica de internação, série histórica de UTI, enfermaria, eu estou salivando aqui, a penúltima coisa, desculpa, série histórica de testados negativos, positivos, aguardando e tudo mais, isso é agrupado para o município de residência? Se for, vai ser muito importante, vai ser muito interessante isso, porque a gente ganha, então, não só uma ferramenta regional, mas se vocês derem acesso para a gente à base de dados anonimizada ou pseudo-anonimizada, a gente vai poder começar a fazer inferências estatísticas também do município. Hoje a gente vem fazendo isso aqui, só que a gente está fazendo um trabalho para você acumular esses dados é muito grande. E a última coisa, no momento você apresenta ali que os tipos de ocupação de UTI são diferentes. Eu só queria alinhar uma coisa, que para mim é importante. Na prática, como a gente usa a ocupação de UTI como marcador de capacitância do sistema, né? A gente não usa ocupação de UTI como, sei lá, para você imaginar subnotificação nada. Você está usando só como indicador de capacitância do sistema. Na prática, tem alguma diferença se eu tenho só 10 vagas de UTI porque tinha, sei lá, Covid demais ou acidente de trânsito demais porque a gente abriu o distanciamento social? São 10 vagas. Se a gente está usando o UTI como proxy da capacidade do sistema, não tem muita diferença entre os tipos de ocupação de UTI. Talvez a gente tenha uma diferença muito grande entre vagas para a população geral, qualquer coisa assim. E a outra coisa que eu queria ouvir da voz de vocês, isso. Vocês ainda estão fazendo essa história de diferenciar
UTI geral de UTI Covid, porque não faz diferença. Na prática, se virar um ônibus, se só tiver vaga UTI Covid, todas as pessoas do ônibus vão para a vaga Covid, né? Então, essas são as minhas perguntas. Eu repito qualquer uma se for necessário, porque eu sei que foi muito, mas eu fui anotando aqui para falar tudo de uma vez só. Obrigado. Eu acho que eu vou... Maria Cristina, você começa a responder, por favor? Então tá. Primeiro, Matheus, queria agradecer as sugestões todas. Eu gostei muito dos nomes que você colocou nas dimensões, eles são bem legais mesmo, bem importantes. E a gente usa a informação por primeiros sintomas, e nós multiplicamos o RT, o que nós utilizamos, ele é calculado pela Data Science BVAID, que é uma associação que está ajudando as ações, a análise de dados, e faz as projeções pela ferramenta do Imperial College. Então, eles calculam toda sexta-feira o RT, eles calculam para algumas regiões quando já tem pelo menos 10 óbitos, e o RT que nós usamos é de lá. Então, ele é um multiplicador da razão de casos ativos por recuperados. E essa é a medida da viremia que você chamou, que eu achei bem legal o nome. Gostei da tua sugestão da média móvel. Talvez seja uma solução bem ideal assim, para minimizar esses problemas de informação. A gente poderia conversar depois, para você me contar como é que vocês usam em Florianópolis, mas eu acho que seria bem legal a gente aplicar, e talvez seja uma forma de melhorar a informação que está na matriz. E vou ver a correlação da codependência dos indicadores, vou ver a correlação que você bem chamou a atenção, e ver se realmente um não está dizendo a mesma coisa que o outro, e essa não é a intenção, é que cada um dos indicadores diga alguma coisa e a combinação deles diga o risco da região. Então, acho que vale a pena fazer essa análise de dependência, de correlação entre os indicadores, e a gente ajustar, caso eles sejam dependentes, a gente escolher um outro indicador que nos dê informações complementares. E hoje de manhã, sobre os leitos de UTI, leitos gerais, nós usamos ocupação geral de leitos clínicos e ocupação geral de UTI, justamente nessa perspectiva de que se está ocupado, se está livre. Hoje de manhã, na reunião com o Joinville, eles nos alertaram de que o leito COVID é o leito COVID, ele está disponível para COVID, e nós deveríamos usar esse. De qualquer jeito, nós combinamos de fazer o exercício de utilizar o indicador de ocupação de leitos COVID e de leitos clínicos em separado, para ver qual é o peso, qual é a diferença que daria na classificação geral. Respondi tudo, Matheus? Se não, manda no chat aí, que eu estou olhando o chat e consigo lembrar. Mas eu acho que vale a pena a gente conversar para ver como é que você analisa e vai ser adotado, né? E assim que eu... outra coisa. Faltou sobre a queda da curva, né? E, assim, a gente nunca vai saber ao certo, a gente só vai saber ao certo se a gente conseguiu espalhar a curva ou não quando a gente chegar no final e olhar para trás, né? O que eu gosto muito daquela expressão do martelo e da dança, que parece que nós conseguimos, com as medidas bem acertadas, como você mesmo falou muito bem, e que nós conseguimos aplicar o martelo, né? Nós conseguimos quebrar a curva. A gente está no momento de dança com os dados, momento de dança da curva. Isso não quer dizer que a gente está dançando sempre abaixo da linha que nós podemos atender. Pode ser que em algum momento a gente suba. E essa matriz, essa regionalização, esse momento de tratar diferente cada uma das regionais, para cada uma das regiões, ela tem esse objetivo de manter essa dança dentro da linha que a gente possa atender. Então, quando a gente tem um aumento de casos em uma região específica, a ideia é que o Estado consiga intervir lá e que nós possamos centrar forças nessa região mais crítica, para que a gente continue a dança dentro
daquilo que nós possamos atender. Tu falou dos tempos, aqui não peguei. Falaram dos... Eu tinha perguntado porque a gente, nas primeiras aberturas, a gente começou, o Estado começou a fazer aberturas com 3 dias depois uma da outra, sem tempo de análise de impacto entre uma e outra. E a gente... Cristina, me permite só responder essa parte da pergunta do Matheus? Na verdade, Matheus, no primeiro decreto que estabeleceu a quarentena, obviamente se deixou aberto serviços essenciais de alimentação, que seriam o abastecimento por supermercados, os serviços de farmácias e drogarias, postos de combustíveis, venda de botijão de gás e água. Na sequência, nós vimos imediatamente que era um pouco mais complexo, né? Que nós temos hoje uma organização de sociedade bastante diferente, por exemplo, para os grandes centros. Temos muitas pessoas idosas morando sozinhas, que solicitam a sua comida por delivery, né? Que não têm como se deslocar. Vimos pessoas que estavam como cuidadores de pessoas de risco e também não tinham como estar saindo. E por força dessas circunstâncias que foram aparecendo, o delivery na sequência entrou. Para o delivery funcionar, tinha que ter por trás um restaurante legalizado, com alvará e tudo, produzindo de porta fechada. Então, há toda uma cadeia produtiva, digamos assim, por trás de serviços essenciais e pela leitura das necessidades da sociedade. Por isso que houve liberação, logo há 3 dias após o estabelecimento da quarentena, de deliveries e tudo mais, que foram acontecendo gradativamente, né? Então, essa é digamos, a explicação, né, inicial, e outros serviços foram se colocando. Vocês sabem, todos os municípios sabem, né, o governo federal sabe, o Estado sabe, como é difícil manter esse equilíbrio, né? Num primeiro momento, uma quarentena de 1 dia, 2 dias, 1 semana é suportável. Depois você começa a afetar a sociedade como um todo. É um efeito dominó gigantesco. E todo mundo se autoproclama serviço essencial. Do nosso ponto de vista pode não ser, mas da subsistência das pessoas que são empregados ou empreendedores é. Então, é bastante delicado e esta mediação o COIS foi chamado a fazer em diversos momentos. Flexibiliza de um lado, flexibiliza do outro, coloca restrições em circulação, os municípios acatando ou não, como Florianópolis, manteve restrição de diversas atividades que o Estado liberou e a gente respeita e é assim mesmo porque é o município que conhece seu território. Cris. Só deixando bem claro, desculpa, não era de nenhuma maneira cobrança em relação às medidas, era muito mais uma discussão de quais são os tempos ideais, porque obviamente que, como eu disse, os sapatos apertam de maneira diferente, e é isso que eu quis dizer quando você disse, alguns municípios fizeram de um jeito, o Estado propôs de outro, não tem, o problema não é o fazer diferente, mas seria interessante o Estado, nesse momento, uma ferramenta robusta dessa, e análise estatística robusta dessa, nesse momento, o Estado está assumindo uma liderança técnica em relação à questão de epidemiologia e tudo mais. E seria interessante se manifestar em relação aos tempos ideais para tomar essas decisões, entende? Muito menos olhando para trás e muito mais olhando para frente. Qual vai ser a sequência que a gente vai usar para tomar decisões daqui para frente, entendeu? Eu concordo, Matheus, que possa ser... por isso mesmo a gente está fazendo esta semana, esta rodada de conversa com as regiões, né? Com os secretários, prefeitos, enfim, com todas as lideranças, para que a gente faça os ajustes. E é bem interessante o que você coloca, né? De talvez uma proposta de aguardar entre a liberação de uma determinada atividade e outra, um período mínimo de 1 semana. Sim, podemos pensar nisso. Mais alguém que queira se manifestar? Tem 2 questões que o Fábio responder, que ele está lá, sobre a plataforma Seguro Municipal. A população das cidades
Pode ser, Flávio? Relação entre as cidades e a importância da capital regional dentro do seu território. Falar um pouquinho. Ah, sim. Tá. Esse é um estudo que a gente fez baseado naquela questão que lá em março nós tínhamos 30% dos municípios com casos e muita gente dizia, não, os municípios que não têm caso não vão ter caso, porque já está consolidado o cenário, havia muita incerteza e tal, mas nós constituímos uma abordagem técnico-científica, um projeto de pesquisa para ser realizado em pouco tempo, junto com o IPEA, baseado em conceitos que a gente vinha trabalhando com o IPEA já em política pública já há mais de 2 anos, e a hipótese de que a hierarquia das cidades, a hierarquia das redes urbanas poderia ser um fator determinante por onde o vírus sequencialmente se propagaria no território. Então, as cidades têm a capital nível A, a capital A, a B e C, que são A é Florianópolis, é um nível hierárquico mais superior, B e C é Blumenau e Chapecó, B, aliás, é Blumenau e Chapecó, C é Criciúma, B também é Joinville, enfim, aí chegando até os centros locais, que são os municípios com menos de 10 mil habitantes. E aí nós fizemos a análise da propagação, da modelagem, e bateu em cima, assim, cientificamente comprovamos a hipótese de que realmente o vírus se dá por essa rede. Por quê? Porque o vírus se propaga por contato. A hipótese é que entre as pessoas por contato, né? E entre as cidades também por contato, relações entre as cidades, relações, fluxos, etc. Então, todos os fluxos que existem de pessoas, de mercadorias, de negócios, promove aí, então uma intensificação que qualifica, que classifica, vamos dizer assim, esse nível de propagação. A gente comprovou isso e o modelo mostra. E agora nós temos agora com isso analisamos tempos de projeção de uma para outra, de ocorrência, de propagação, aliás, tempo de intensificação, enfim, toda a modelagem em cima da rede regional, da rede catarinense. Então nós temos aí um modelo de propagação em que o vírus realmente está se espalhando. Agora, hoje naquela época nós tínhamos 30% dos municípios com casos. Hoje nós temos 73% dos municípios com casos. E os que faltam, são 78%, eles são justamente na ponta da linha lá, municípios que são centros locais com menos de 10 mil habitantes, a caracterização deles, inclusive. Então, é uma propagação, uma projeção que se dá em cima da rede, do nível de hierarquia. Então, é uma contagem por hierarquia entre as cidades, e aí coloca 2 questões. Uma é a importância dos municípios menores estarem na ponta da rede, eles vão ser atingidos em um momento ou no outro, pelos contágios, e depois eles vão se socorrer dos municípios de hierarquia superior para se tratar nos hospitais onde tem infraestrutura, né? Então aí entra toda a questão do município maior, município menor, e o conceito de responsabilidade territorial, responsabilidade que dentro da rede hierárquica o município de maior hierarquia tem sobre os municípios inferiores. Então a relação municipal de cooperação, vamos dizer assim, de trabalho articulado, e isso leva toda essa abordagem regional, né? Que nos leva a entender um pouco mais como funciona o processo de propagação e de intensificação, que a intensificação ocorre por outros fatores, como frigoríficos, atividades específicas de alguma região. Aí é um monitoramento que a gente está fazendo e aprendendo dentro do sistema. É isso. Mais do que explicado, obrigado. Doutor Douglas, gostaria de fazer alguma consideração, promotor? Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Douglas, estou coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos aqui do Ministério Público e fui designado pelo Procurador-Geral para acompanhar os trabalhos do COIS, no intuito de fazer interlocução entre o Ministério Público, as demandas que chegam das promotorias de justiça e a Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, evidentemente que a função não é deliberativa, né? O objetivo não é interferir na política, mas facilitar a comunicação para bem desempenhar as nossas atividades aqui do Ministério Público. E nesse sentido, eu tenho dialogado constantemente com os integrantes do COIS a respeito
da construção dessa matriz, acompanhado o excelente trabalho que vem sendo feito na construção dessa ferramenta. Parabenizando aqui o trabalho de toda a equipe da saúde, em especial a doutora Maria Cristina, por essa construção. E pelos diálogos que vem acontecendo ao longo dessas últimas semanas, para aprimoramento conjunto, né? Então, as últimas 2 reuniões foram bastante produtivas nesse sentido, e a de hoje também, com diversas ponderações e sugestões para a melhoria dessa ferramenta, né? O Ministério Público tem se pautado nesse processo por algumas premissas. A primeira delas é reconhecer a importância e preponderância da opinião técnica da autoridade sanitária na condução de todo esse processo. É uma situação bastante desafiadora, em que as ferramentas precisam ser construídas e repensadas no transcurso da aplicação delas, né? No transcurso dessa situação de emergência. Não se tem soluções prévias ou prontas para nada, e o desafio se põe à medida em que o enfrentamento também vai acontecendo, né? E nesse cenário de incertezas, nós nos pautamos, então, pelas premissas da Lei 13.979, que orienta esse processo, e a principal delas é a necessidade de qualquer medida, de qualquer direcionamento, ter suporte técnico, ter suporte científico, né? Isso me parece que é o que torna, ou que lança um pouco de luzes sobre a escuridão desse processo. E nesse sentido já foi uma recomendação encaminhada pelo Procurador-Geral, junto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, ao senhor governador do Estado há cerca de 2 meses, de que a nossa preocupação sempre foi com o suporte técnico da tomada de decisão. Isso naquele momento em que havia sido anunciada a primeira retomada das atividades. É evidente que Santa Catarina fez bem o trabalho, então, usando aí a analogia do martelo e da dança, que é um artigo que eu também acabei lendo e gostei bastante, nós adotamos uma medida enérgica, precoce, e a partir disso tivemos maior tranquilidade para pensar os passos seguintes, né? Ainda que com divergências técnicas quanto à melhor forma desse encaminhamento. E hoje, então, a partir da semana que vem, iniciamos uma nova etapa que muda um pouco o direcionamento e a responsabilidade por esse processo, né? Até então vinha bastante centralizada no Estado, e agora a autonomia vai passar a ser muito maior das regiões, dos municípios, e com isso, evidentemente, também a responsabilidade pelo processo, né? Responsabilidade pelas ações e também, principalmente, por eventuais omissões que possam acontecer. Eu tenho certeza que todos vão se pautar pelo artigo 196 da Constituição, quando fala em saúde, que diz que a preferência nas ações e serviços de saúde deve ser pelas medidas de prevenção de risco e redução do risco de agravos em saúde, né? E isso induz a que se utilize sempre do princípio da precaução e da prevenção na adoção de qualquer política. Assim vinha sendo o nosso diálogo com o Estado de Santa Catarina, e assim vai continuar sendo o diálogo de cada promotoria de justiça, com a sua independência, evidentemente, e de cada promotor de justiça junto às suas comarcas, na condução dessa nova etapa também, no diálogo com os municípios e com as regiões. Sempre buscando compreender e exigindo da autoridade sanitária a justificativa técnica e científica para cada tomada de decisão. E essa matriz, ela traz uma importante ferramenta nesse sentido. Essa matriz, esse conjunto de dados que foram apresentados hoje, que evidentemente, como já foi dito pela Secretaria de Saúde, não são obrigatórios, não são impositivos, mas criam um ônus argumentativo a respeito da não utilização dele. Não utilizar os dados dessa ferramenta, evidentemente que precisa de uma justificativa clara, e de que o município ou a região tenham outras ferramentas que permitam um suporte à tomada de decisão e justificar as medidas que vão ser adotadas, né? E é nesse sentido que o Ministério Público vem trabalhando. A preocupação tem sido em 2 esferas. Primeiro, a existência de um indicativo técnico e de saúde na tomada de decisão. Afinal de contas, é uma crise de saúde, então o protagonismo tem que ser das decisões da área técnica de saúde, e também que esse processo, a partir da avaliação que é feita da região, também aconteça de forma muito clara e organizada, né? Me parece que houve uma previsão já de que a tomada de decisão vai passar pela CIR, pela Comissão
intergestores regional, que me parece muito adequado, é uma comissão que já está acostumada a dialogar de forma técnica e pensando nas melhores decisões para a saúde da população, e com posterior homologação do COIS, compartilhando responsabilidade, né? Embora a responsabilidade dos municípios aumente, a do Estado não diminui. Na nossa visão, ela continua tão grande quanto sempre foi, de conduzir esse processo e continuar dialogando com os municípios e não se omitindo quando as medidas também tiverem de ser necessárias e não estiverem sendo adotadas eventualmente, né? Então, vamos seguir acompanhando esse processo, torcendo para que funcione, para que essa nova metodologia dê certo, né? Que ela dê resultados e continue nos dando segurança no processo e que a retomada das atividades aconteça de forma segura, de forma que não seja assodada e não coloque em risco a saúde da população. O Ministério Público vai estar acompanhando e vai estar à disposição de todos os senhores para continuar dialogando e contribuindo dentro do que for as nossas atribuições e dentro do que for possível. E, claro, primando para que esse processo continue sendo um processo conduzido pelas autoridades sanitárias, que ele não vire um processo político, econômico e muito menos um processo judicial que não é do nosso interesse, né? Embora, eventualmente, se for nossa obrigação, nós também não vamos nos omitir, tá certo? Então, estamos à disposição. Muito obrigado. Mais alguém inscrito, Cris? Não, não tem ninguém inscrito. Eu gostaria de falar. Doutor Paraná. Posso falar? Pode. Ok. Raquel, é sempre bom te ver. E fiquei muito contente de ver a Maria Regina aí do lado. Ela está disfarçada, mas estou vendo ali do lado, fazia tempo que eu não via ela. Bom que está aí. Maria Regina, aprendi a respeitar muito ela nas posições dela enquanto secretária do Blumenau e no compromisso que ela tem e tinha dentro do COSEMES. Eu acho que é uma pessoa muito relevante. Que bom que você está aí também. Isso vai nos dando... Eu olhar a turma aí na frente me dá uma certa segurança de que vai ser possível a gente dar conta das coisas. O futuro da pandemia, o futuro da questão que nós temos, ela não é um acaso. Ela sempre vai ser fruto daquilo que a gente fizer. Ou seja, o problema todo não vai ser abrir os ônibus. O problema todo é como é que nós vamos gerenciar isso de forma adequada. Então, me perguntaram hoje por como é que a gente chega em Florianópolis a não ter mortes há 30 dias e estamos com esse número baixo e temos um RE em torno de 1, mais ou menos. Acho que a lição que tem que ter para o governo de Estado, para o governo brasileiro, é que se você não tiver uma rede de atenção primária forte, que suporte qualquer agravo que apareça, você sempre vai ter dificuldade em enfrentar qualquer situação que ocorra. E quando você não tem uma assistência de atenção primária forte, o que acontece é que você vai ter sempre, em qualquer lugar, uma sobrecarga do sistema hospitalar a um custo muito maior e um grau de ineficiência muito maior. Então, quando há uma discussão sobre compra de respiradores, e que se tomou uma questão de compra de respiradores, ou sobre leite de UTI, a pergunta seria sempre como a gente vai conseguir trabalhar para diminuir o número de infectados fortemente. Porque para cada 100 infectados eu vou ter 17 em hospitais e vou ter 3 em UTI. E aí eu não vou conseguir, se eu não conseguir controlar essa questão, eu não vou ir para frente. Como é que se consegue isso? Primeiro, como eu estava dizendo, né, a gente precisa ter uma rede de atenção primária muito forte, que tenha uma relação efetiva da população com o seu sistema de saúde para dar credibilidade àquilo que é feito e porque a notícia seja dada sobre como é que está e acompanhada esse indivíduo doente por alguém que tenha confiança, porque senão não vai acontecer. E se vocês forem um dia fazer uma medida da situação do país, vocês vão olhar que nos lugares do país com menos capacidade de capilaridade da atenção primária são aqueles que estão em piores condições. E que agora estão fazendo investimentos errados outra vez. Estão investindo em comprar respiradores, aumentar a lei do TI, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, novamente, nós vamos contratar um custo que vai nos dificultar sempre melhorar a situação que o país se encontra do ponto de vista de atenção à saúde. Feita essa ressalva, novamente, nós vamos precisar que a grande Florianópolis, os municípios, tenham uma ideia de uma atuação conjunta dos seus serviços comunitários. Não é possível
o ônibus em Florianópolis trabalhar com 40%, e você vir de outros municípios de qualquer jeito, porque aí você não vai conseguir controlar os processos de infecção nesses locais, que vão obrigatoriamente ter que atingir as emergências existentes, as UTIs existentes que estão na cidade. Ponto. Então, essa articulação é fundamental. Que articulação é essa? É testar maciçamente. A identificação de cada caso suspeito, é trabalharmos com o caso suspeito. Ele é o mais precoce. Estamos entrando no período de epidemia de doenças virais. Temos que testar todos. E a partir não é só testar. Testar é a parte de testar, identificar e cuidar. Não adianta só testar. A gente tem que, daí, a partir daí, o que fazer e como cuidar desse indivíduo que testou positivo. E testar quem? Isolar quem? Isolar todos os casos suspeitos de forma adequada, com condições de ficar em isolamento. Isso é uma questão também fundamental. De que maneira? Que não precisa sair de lá para ter atenção à saúde, que como a gente faz, que ele tem um contato direto de alguém no município que telefone para esse indivíduo todo dia, como é que ele está, se ele está cumprindo isolamento sanitário, se ele não está, quem são os contatos deles, isolar também, identificar os contatos, testar os contatos. É isso que nós estamos fazendo em Florianópolis, e quando a gente chega, como a gente conseguiu, de uma epidemia que nós entendíamos como extremamente difícil de controlar, porque todas as sementes vieram de fora, vieram pelo nosso aeroporto, depois vieram via rodoviária no verão, em fevereiro, de São Paulo, vieram primeiro da Itália, de outros países, depois chegaram de São Paulo e de outros lugares. Como é que, se a gente não tem feito esse controle de forma adequada, e a população entender da importância disso, ter uma confiança também das lideranças, muito importante o papel da liderança. Aqui eu preciso ressaltar o papel do prefeito. O prefeito se reúne com a gente em cada 2 dias e não fica na televisão que acata o seu serviço de inteligência em saúde. Efetivamente, a gente está lá todo dia, bate o martelo, discute, e a partir daí o que sai para a mídia e a decisão que é tocada é aquela decisão pactuada. Existe uma questão que só para figuração que é. Então, resultado, eu acho que todos os municípios da Grande Florianópolis precisam nos irmanar nesse momento, nessa situação. Porque, se não houver um controle, Florianópolis só tem metade da população. Nós estamos falando de uma população de 1 milhão de habitantes, onde quem mora em Florianópolis é 500 mil. O resto dos outros 500 mil estão na Grande Florianópolis. Se você não conseguir controlar os outros 500 mil, não adianta nada. Se um município que está muito bem controlado, cuidando da sua população, ele não tiver esse controle, como foi falado agora, a doença vai sair e vai se espalhar cada vez mais para o interior com situações extremamente difíceis de prever. Então, o que eu queria nessa reunião, primeiro, cumprimentar a SES e cumprimentar, eu acho que, primeiro, pelo aumento da capacidade de diálogo. O diálogo entre as instituições não pode acontecer só nas crises. Ele tem que acontecer sistematicamente. Segundo, sempre tenho dito isso, que os secretários de saúde dos municípios não podem ser comunicados pela imprensa o que vai acontecer com os municípios deles pela Secretaria de Saúde do Estado. No mínimo de respeito, antes de iniciarem qualquer coisa, deviam chamar o secretário de saúde e dizer assim, vamos fazer isso, 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 que vocês pensam, não pensam. Não precisa nem perguntar se pode fazer, mas pelo menos trabalhar essas questões. Eu não posso responder um jornalista, o que é que você acha que o secretário falou? Pera um pouquinho, não posso ter pelo jornal. Não se constrói SUS assim. Bem, então, primeiro, parabéns pela iniciativa. A outra questão toda, parabéns pela ideia, essa ideia de transparência da decisão, como é feito por esses mecanismos que estão sendo apresentados. Isso é fundamental para que a população se sinta parceira e entenda o que é que nós estamos fazendo. Entendeu? A população não quer mais saber se a gente sabe onde é que é o norte. Ela tem que ter confiança que a gente sabe onde é que é o norte. Então, conquistar isso e conquista com transparência e com medidas efetivas. Outro compromisso com o prefeito, que tem que ficar muito claro, que quando o prefeito diz que nós vamos fazer um teste para o transporte, se extrapolar, nós vamos fechar, é teoria mesmo da dança do martelo. Todo mundo tem coragem para dançar. Pouca gente tem coragem para levar martelada. Esse é o problema. Então, nós não temos que ter nenhuma dúvida da necessidade de martelada. E é o seguinte, não adianta Florianópolis dar martelada e o resto da região não dar martelada. E até o próprio Estado não dá martelada. Porque se eu estou numa região do Estado, como está acontecendo, Florianópolis está recebendo
dezenas de pessoas de avião e que vêm de carro para morar em Florianópolis, para ficar aqui até que passe a epidemia. Nós temos recebido gente do Pará, de tudo quanto é lugar. Eu não faria a mesma coisa se eu sei que estou morando numa cidade que não tem mais vaga em hospital, que não tem controle, etc, etc. Eu vou para uma cidade, um SUS de abrangência nacional, eu vou para uma cidade que tenha isso. Em Santa Catarina irá acontecer a mesma coisa. A população também vai se houver uma grande pletora em vários lugares do estado, eles vão se deslocar para outros lugares onde eles possam ser atendidos. Isso é da natureza mesmo das pessoas. Então, essa questão do estado também, como falou, gosto muito do promotor Sandro. Achei uma pessoa extremamente sensível e muito comprometido com a causa. Eu acho que o estado não quer dizer porque foi feito isso, nós vamos dizer que agora o problema é dos prefeitos. O problema continua sendo de todos nós. O estado também. Porque uma prefeitura, ao tomar uma decisão, essa decisão implica nas outras cidades. Então, a autonomia dela vai até que outra cidade seja afetada pelo problema dessa decisão dela de abertura. Então, como ele bem disse, não é só dizer, eu aqui não vou fazer isso. Quais são as regras? Que indicadores tem para não fazer isso? Desculpe se eu estou me alongando, mas essa é uma fala que eu estava engasgado há algum tempo, mas que tinha sido dita. Porque nós temos que ter essa solidariedade da região, não é? Porque o que acontecer em qualquer um dos municípios afetará os outros municípios. Isso não é um problema. E quando a gente diz que a decisão é municipal, não é essa decisão de transferir para o município a decisão e isentar. Ou seja, a história não é muito parceira de Pôncio Pilatos quando lavou as mãos. A gente cobra uma postura das pessoas e a gente espera essa postura do Estado de que realmente não tenha temores políticos, que não tenha nenhum questionamento do setor econômico que transforme a ideia de preservar a vida como um acessório de discurso. E eu sinto que a gente pode sofrer isso se a gente não tiver cuidado daqui para frente. Então, porque eu sei que alguém pode ser um pouco mais resiliente com essas pressões que vêm desses setores, tanto social como do econômico, que elas são legítimas, mas a gente tem que imaginar que os artigos científicos mostram que quem mais controlar a epidemia sairá mais forte econômico e socialmente lá na frente. Não existe cenário pior do que se ficar com essa síndrome maníaco-depressiva de abrir e fechar, porque você não tomou as atitudes que precisavam ser tomadas. Então, sabedor de que esse risco é muito grande se a gente não tiver cuidados com os próximos passos. Eu fiquei assustado com a ideia de abrir eventos. Eu fiquei assustado com a ideia de abrir jogo de futebol. Não, abrir jogo de futebol, gente? Peraí. Qual é a importância social de abrir jogo de futebol? A Alemanha, com R 0,8, decide abrir jogo de futebol com uma série de restrições. Fazendo PCR em todo mundo antes do jogo. Nós temos condição de fazer PCR em todo mundo antes do jogo aqui? E nós vamos abrir futebol? Então, as escolas, olha o que aconteceu na França, olha o que aconteceu que está acontecendo na China, abertura das escolas, recidiva de casos, 70 casos, 60 casos. Como é que faz isso? E lá eles já sabem que tem esses casos porque eles testam. Imagine aqui reabrir sem testar. Quando a gente for olhar, perdeu a mão. Então, a minha região, primeiro, parabéns a todos. Porque quando Florianópolis tem esses indicadores de resultado, esses indicadores de resultados estão em São José, estão em Biguaçu, estão nas outras cidades, porque senão também, se não houvesse esses resultados, nós também não teríamos. Obrigado pela atenção e só uma reflexão. Vamos nos preparar para as próximas vindas, fortalecendo a atenção primária, fortalecendo a saúde naquilo que é sua essência, aproximando o indivíduo da sua equipe de saúde, como forma da gente não ficar o tempo inteiro jogando dinheiro na alta complexidade, nas situações hospitalares, que tem alto custo e baixa capilaridade do resultado. Então, que a gente aprenda isso com essa epidemia e que a gente daqui para frente, finalizando, a gente entenda que essa abertura ela precisa ser o tempo inteiro medida. Como quando a gente
eu sou cirurgião, né? E eu opero um paciente de estômago e diz, amanhã pode começar a comer. Mas se no outro dia viu que entrou em ilho paralítico, para a alimentação, começa tudo de novo, some e começa tudo outra vez. Ou seja, a gente ter a coragem de medir, diagnosticar e atuar. Então, era isso a minha posição. E parabéns à Secretaria pela iniciativa. Um abraço. Ok. Eu só queria fazer mais um comentário, ver se tem mais algumas perguntas, mas esta ferramenta, secretário Paraná e demais colegas que estão aqui na reunião, ela é uma ferramenta que o Estado também se utilizará, verificando a situação das regiões, utilizando o conjunto de ferramentas que dispomos hoje. E, neste momento, nós estamos lavando as mãos num ato de solidariedade e não num ato de omissão. Lavar as mãos nesse momento de Covid é ser solidário com o próximo e não transmitir doença. Jamais omissão. No momento em que a ferramenta é compartilhada e que a gente estimula a tomada de decisão regional, nós não, e aquelas diretrizes que estamos colocando, elas não são impositivas, são orientações, caso se tome decisão de liberar esta ou aquela atividade, as orientações estão ali, podendo ser mais restritivas caso a região assim o entenda. Estaremos monitorando e tomando as providências à medida em que o Estado verifique caso as regiões não tomem essas providências, ele jamais vai ser omitido a sua responsabilidade. Em relação às outras colocações que o senhor coloca, óbvio que concordamos na questão da estruturação da atenção primária, de toda a rede de complexidade maior, que ela não é a primeira a ser pensada, mas é o começo, a entrada. Quanto à testagem, o Estado não tem como fornecer testes, nós recebemos testes do Ministério, os testes são mercadoria rara, disputadas mundialmente, não temos isso. Temos algumas iniciativas de testagem, como inquérito epidemiológico, como é feito lá pela Universidade de Pelotas, uma parceria com o Ministério da Saúde. Outras estratégias, como o município de Florianópolis adotou, com público focado, não é uma testagem aleatória, mas continuamos seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério para a testagem, que é a síndrome respiratória aguda grave, as pessoas da área de risco, os testes rápidos, que o Ministério tem distribuído, nós distribuímos aos municípios, visando principalmente o público de risco, que é os trabalhadores dos serviços de saúde, da atenção primária e da atenção de alta complexidade, da atenção hospitalar, as instituições de longa permanência para idosos, até fazendo um parênteses aqui, na região aqui da Grande Florianópolis e na região lá de Joinville, nós temos a maior concentração dessas instituições do que o restante do estado. Então, é um público altamente, uma população altamente vulnerável, devendo ser testado os internos e mais os trabalhadores. E estamos seguindo, então, considerando caso positivo aqueles também por critério clínico epidemiológico, que o Ministério já assim o considera, a testagem rápida, que os municípios estão fazendo, aplicando dentro dos critérios do que nós distribuímos, e aqueles inquéritos como o município de Florianópolis também fez. E também os testes de biologia molecular feitos pelo LACEN, pela rede privada. Como eu falei bem no início, o BI Boa Vista capta esses resultados também. Muitas vezes acontece ao divulgarmos os resultados no final do dia, o município diz, mas eu não tenho nenhum caso de onde está saindo. Ele pode acontecer por exame ter sido feito na rede privada, ter subido para o BI Boa Vista e não ter chegado ainda ao acesso da vigilância epidemiológica do município. Pode ser por endereço de cartão de Serviço Nacional de Saúde, que o endereço seja da onde ele tirou o cartão e da onde não reside. Então, nós trabalhamos também, muitas vezes, com o sistema, o SUS-VE, duplicando os nomes. Então, são correções que são feitas, se possível, no mesmo dia, se não no dia seguinte. Trabalhamos com a margem de erro, que os sistemas não são perfeitos, e vamos fazendo os ajustes à medida que acontece.
principalmente com um município muito pequeno, quando é noticiado um caso que ainda não é do conhecimento do município, porque um dos sistemas acusou, seja feito na rede privada, ou o sistema duplicou, ou deu um erro, a gente reconhece o tumulto que causa, os transtornos que causa, mas as correções são feitas imediatamente, tão logo a gente perceba ou é noticiado o engano. Faz parte, o sistema nem tem nenhum sistema absolutamente perfeito, isento de erro, né? Mas eu creio que as sugestões aqui dadas, né, elas vão ser incorporadas hoje na apresentação da tarde, já trouxemos contribuições da reunião que tivemos pela manhã com a região Norte e Nordeste. Amanhã a apresentação terá algumas contribuições aqui de Florianópolis também, sem dúvida nenhuma, da grande Florianópolis. Mesmo que a gente prossiga com outras e vocês queiram refletir, a apresentação ficará à disposição dos senhores e queiram nos encaminhar algumas contribuições, façam através da FECAM ou do COSEMES, que elas chegarão aqui à equipe que está trabalhando a matriz. Se não houver mais nenhuma pergunta, a gente pode encaminhar para o encerramento. Sim. Você quer falar pela FECAM? Sim. Boa tarde a todos. Doutor Paraná, bom lhe ver também, os demais que estão aí. Então, fazem 2 semanas que eu assumi a assessoria técnica aqui por parte da FECAM. Então, estou junto à FECAM, junto aos prefeitos, para orientar nessa comunicação, né, entre Secretaria de Estado, COSEMES e todas as entidades aí que governam a situação da saúde dos municípios. Então, é um prazer estar aqui com vocês e dizer que essa ferramenta ela está sendo construída a várias mãos, né? Aqui a Simone do COSEMES, junto com o Alexandre, junto com o Edson, né? A equipe aqui da Defesa Civil, da equipe do Flávio, Secretaria de Estado da Saúde, a doutora Maria Cristina, epidemiologista, junto com uma equipe técnica da Vigilância Epidemiológica, a equipe técnica da FECAM, o Alisson, o Gil também do consórcio, SIGA, enfim, o seu Rui, né, que é o nosso diretor. Então, assim, a cada reunião que a gente faz, tem novas perspectivas de melhora da ferramenta. Isso a gente fica feliz, porque essas observações colocadas são importantes para a construção do sistema, e nós temos aí o apoio também do Dr. Douglas, que é o promotor, que está sempre conosco aqui no COIS, e dizer para vocês que nós temos mais 2 reuniões, né, pela frente, 2, né? E assim a gente vai construindo até sexta-feira. 3 ainda. 3 ainda, né? 2 amanhã. 2 amanhã e uma sexta-feira. Então, sexta-feira de manhã a gente finaliza com todas as regiões contempladas nessa discussão, né? E a gente espera aí deixar um sistema, uma ferramenta compilada com informações que os prefeitos, secretários municipais de saúde possam usar na orientação da tomada de decisão municipal. E a gente, em conjunto aqui, trabalha na perspectiva de orientar que essas tomadas de decisões sejam a níveis de região. Como falou aqui o doutor Paraná, decisão isolada, ela é muito complicada porque ela impacta nos municípios vizinhos. Então, e pensando que 75% dos municípios são de pequeno porte e não tem nenhuma ferramenta para subsidiar, nós temos sim que dar esta possibilidade de uma ferramenta para que esses gestores possam ter uma base de informação para tomada de decisão. Então, a gente fica feliz que os municípios de grande porte, como Florianópolis, Joinville, Blumenau, enfim, tem vários outros municípios que têm ferramenta para subsídio de tomada de decisão, mas nós estamos preocupados também com aqueles municípios pequenos que não têm, né? Então, no início foi tomado decisões, como foi dito aqui no início, sem ferramenta alguma para dar subsídio, né? Agora não, agora a gente está buscando isso. Então, nós estamos aqui trabalhando em conjunto, né? FECAM, tudo que eu já falei, COSEMES, enfim, e a nossa orientação aqui é essa, dar suporte para que vocês realmente tenham uma ferramenta com base para dar
subsídio para tomada de decisão aí na região, tá? Contem conosco, toda sugestão é bem-vinda, o sistema está em formatação, ele não é engessado e não vai ser, e a cada mudança de cenário, nós vamos ter que estar adequando essa ferramenta na melhor informação possível para poder subsidiar vocês de informação, tá? Então, contem conosco aqui, a Simone também está aqui representando o COSEMS, porque a equipe está se dividindo, são várias reuniões ao mesmo tempo, mas é isso que a gente tem para dizer para vocês aí, tá? Então, contem conosco aqui, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Obrigada pela presença. Eu vou fazer, então. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, talvez visualmente, eu sou a Simone, sou como secretária executiva do COSEMS. No momento, desejo boa tarde a todos em nome do presidente Alexandre, que não pôde estar aqui no momento. E queria apenas rapidamente fazer o fechamento da fala da doutora Raquel e da Maria Regina em relação aos municípios e aproveitar um pouquinho a fala do doutor Paraná em relação à importância da comunicação. Né? O COSEMS está aqui dentro do COIS desde a segunda semana de trabalho, buscando por essa comunicação e essa interlocução de todos os entes, porque o nosso objetivo é único, que é melhorar a avaliação dos processos de saúde e doença, principalmente no momento de pandemia. Então, eu só vou fechar, para não ser repetitiva, de que estamos aqui juntos com esse grupo de trabalho e em nome dos municípios e, nesse sentido, trazendo também a fala dos municípios. Então, me coloco, enquanto COSEMS, em nome do presidente Alexandre, à disposição. Vocês têm também o apoiador regional, que no caso da Grande Florianópolis é a Kátia, que está sempre em contato com todos vocês. E podem também, se lembrarem de mais alguma coisa além do que foi falado aqui, estar em contato com a Kátia, que também vai estar passando as informações para nós. Ok? Uma excelente tarde a todos, aguardamos as colaborações de todos e vamos trabalhando juntos para melhorar a cada dia. Certo? Obrigada, então. Se ninguém tem mais nada, um abraço a todos. Uma boa tarde. Boa tarde.